O ozônio ele entrou na minha vida no momento onde eu estava mais debilitada. Em 2015, eu comecei a ter manchas brancas pelo meu corpo, que iniciou na virilha, que foi para a face, região da boca. E eu não queria aceitar que pudesse ser um vitiligo. Então eu comecei a estudar, entrei na internet e vi que existia alguns tipos de câncer que também deixava a pele branca. E isso me deixava mais ansiosa. E aí eu fui procurar os maiores especialistas aqui em São Paulo de vitiligo e de manchas hipocrômicas, que no caso seria a mancha branca. E aí esse grande médico, ele detectou que minha vitamina D estava muito baixa. E ele trabalha com muitas doenças autoimunes. Ele falou: Poliane, essa mancha branca ela pode ser um câncer, como ela pode ser um vitiligo. Então nós vamos estudar mais o caso da sua mancha branca. E aí começa então todo o meu estudo, todo o meu sofrimento para detectar o que era essa mancha branca. E isso me deixava cada vez mais ansiosa. Aumentamos as dosagens de vitamina D, diminuímos a alimentação inflamatória, reduzi glúten, leite, açúcar. Entrei numa dieta específica para doença autoimune, mesmo não sabendo ainda o diagnóstico. E as manchas ainda estavam lá. Então as manchas elas não saíam. E aí um belo dia, durante a minha pós-graduação, eu chamei meu professor e falei: olha, avalie essas manchas. O que você acha que é? Na hora que ele bateu o olho, ele falou assim: isso é vitiligo. E, inclusive, hoje eu vou dar uma aula sobre ozonioterapia. Então essa aula é para você, Poliane. E eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? E aí eu comecei então a entender a aula daquele professor e ele falava tudo aquilo que eu estava passando. Intestino preso, ansiedade, noite de sono mal dormida, alimentação, muito fast food. Então, diminuição da atividade física. E aí eu comecei a me identificar naquela aula. E quando ele começou a falar o que era ozônio, eu falei: gente, isso é pra mim. E aí acabou a aula, eu fui até esse professor e falei: agora eu entendi por que você falou que de fato essa aula ia mudar a minha vida. Onde que eu compro essa máquina? Eu preciso fazer ozonioterapia. Mas ele não passou protocolo, ele não passou nada, como que pudesse me curar, né? Ou como que pudesse amenizar aquelas manchas. E aí eu conheci a empresa que estava lá no mesmo dia da aula dele, que vende aparelhos. Foi o primeiro aparelho de ozônio que eu comprei, né? Não foi fácil porque eu não era médica, embora eu estava numa especialização médica, né? E eu não conhecia ozônio, eles me venderam o aparelho e aí naquela madrugada eu não me recordo de ter dormido. Eu virava noites e noites e noites estudando qual seria o melhor protocolo para reduzir uma doença autoimune. Estudei protocolo cubano, tratado de Madrid, vários tratados italianos, vários, inúmeros. Aí eu me identifiquei bastante com o tratamento protocolo cubano. E aí eu percebi que Cuba realmente era especialista em tratar vitiligo. E aí começa então todo o meu tratamento ali, eu estudando pra mim. E foi aí que fez uma mega diferença na minha vida, o ozônio. Porque eu comecei a identificar o meu propósito, eu comecei a identificar qual era a minha missão. Às vezes a gente passa por uma doença ou passa por um processo doloroso, uma situação que a gente acha que não vai ter fim. E a gente acha que, ó céus, ó vida, por que Deus me deu isso? E a gente não consegue identificar o porquê. E foi naquele mesmo momento que eu comecei a estudar ozonioterapia, eu falei: por que eu estou estudando isso? Por que isso aconteceu comigo? Eu tinha duas opções, eu falo isso com todo mundo, eu tinha duas opções. Ou eu chorava ou eu vendia lenços. E eu falei: não, eu vim nesse mundo para transformar pessoas. E aí que eu comecei a testar em mim concentração de ozônio, quantidade de ozônio. E aí eu percebi o que difere hoje o ozônio de um veneno? Dosagem. E aí eu percebi que a dosagem certa era ela que estava me fazendo bem. Em 60 dias minhas manchas estavam então escurecendo, minhas manchas começaram a sumir. E aí eu percebi que 12 anos da minha vida, 13 anos da minha vida, vários anos, eu corria atrás do dinheiro, eu trabalhava e corria atrás do dinheiro. E ali minha ficha caiu. Aí ali naquele momento eu falei: olha só, agora eu quero fazer diferença na vida das pessoas, agora eu identifiquei o meu propósito. 60 dias minhas manchas sumiram e aí que veio o ozônio tão forte na minha vida, fazendo sentido. Porque de nada vale hoje um ser humano estar vivo e não ter missão, não ter um propósito, não transformar a vida de pessoas. Ali eu identifiquei o meu propósito e ali veio o ozônio com
tudo na minha vida, fazendo toda a diferença. Hoje, 80% dos nossos clientes aqui na clínica, eles têm vitiligo ou têm doença autoimune. E hoje a gente pode ver os mesmos resultados que eu tive testando em mim, fazendo todos os testes em mim, né? Eu vendo aí a cura nos meus clientes, como eu me sinto curada. Óbvio que a gente, todos os dias, né? Eu acordo, olho no espelho, eu fico, será que eu tô muito ansiosa hoje? Será que eu tenho mais uma manchinha? Mas hoje eu tenho noção de que minha alimentação está completamente diferente. Hoje minha epigenética, meu estilo de vida é totalmente saudável, né? Posso comer um glúten aqui, ou posso comer um derivado do leite? Ele posso, mas não com tanta constância que eu tinha antes. Então, o ozônio veio, de fato, para mudar a minha vida completamente.